Algum dia de 2026, o governo foi feita uma lei para os bancos, para toda instituição financeira que tiver banco no nome, ser obrigada, deixa eu limpar isso aqui, ser obrigada a ser um banco, se tiver um banco no nome. E aí o mais famoso entre eles que tem um banco no nome é o Nubank, que tem uma diferença, né, entre instituição financeira e instituição bancária. Eu acho que esse é o termo exato. Mas enfim, tem uma diferença entre isso, entre uma instituição financeira e um banco de fato. Quando é só uma instituição financeira, que nem é a maioria dos bancos digitais, e a Nubank, que ficou gigante, né? Tipo, a Nubank tá em todo lugar aí. Ela tem mais liberdade, mais flexível e também algumas limitações, né? Também por causa disso, de atendimento ao cliente e tal, alguns clientes insatisfeitos aí. Acaba tendo algumas limitações, né? Porque uma das principais é essa, é o atendimento, alguns clientes insatisfeitos aí por não ter resposta e tudo mais, não ter os recursos que queriam, enfim. Mas aí eles tinham duas opções, ou trocar o nome, mas para manter a marca, que, né, você demora anos aí para construir uma marca e depois você mudar de nome é complicado. Se bem que eles é bem conhecido também usando o Nu, né? Tipo, o Nu. Nu. Igual aquela gíria de Minas Gerais. Nu. Porque tem essa, né? O próprio cartão deles vem Nu. Eles podiam ter abreviado para isso, mas eles não quis, né? Enfim. Mano, eu acho que se eles abreviam para Nu e, obviamente, deixar roxo, né? Igual eles já ia continuar sendo Nubank, mano. Não ia mudar muita coisa, não. Como você já identificaria na hora, tá ligado? Se mudasse pra esse Nu, que eles já meio que sem querer fizeram uma identidade, né, com esse Nu aí. Mas enfim, eles escolheram virar um banco pra continuar com o nome exatamente Nubank. E aí você vai para 9% de aí tem a questão do imposto. 9% de imposto, que é o que uma instituição financeira que não é um banco paga, e vai de 9% para 40%, ou 40 e alguma coisa por cento. Então já é um bagulho assim absurdo, a diferença é muito grande. Aí eles vão ter que investir bastante em lugar físico também, vai uma grana boa. Mas é o Nubank, né, mano? Não acho que eles vão acabar, não, mas vai ser uma grana violenta. Porque vai ter essa questão dos impostos que vai ser bem maior. Construir agência física para atendimento ao cliente, isso vai ficar legal também, porque a galera vai poder ir lá resolver as paradas deles pessoalmente caso precisar. E tem mais uma parada: lugar físico, o imposto, tem mais, e aí muda também que tem aquele seguro. Como eles vai estar mais regulamentado, enfim, vai ser um banco, eles vão passar você vai passar a ter uma segurança maior para quem usa no Nubank, né? Que é F alguma coisa, FCG, FGC, é um negócio assim. Mas é aquela parada de, tipo assim, se o banco vier a falir, se o banco vier a falir e você tiver uma conta lá, para você não simplesmente perder tudo e ficar de xereca, o governo cobre até 250 mil reais, se eu não estou enganado é isso. Mas tem um teto lá que eu tenho quase certeza que é esse, porque aconteceu isso num banco recente aí, que o banco virou pó, faliu, e aí eles ressarcem a galera que tinha conta lá. Aí se tinha mais que isso, não vai pegar. Vai pegar só até isso, mas enfim. E aí dá essa segurança aí também. E legal, né? Porque eu não tinha essa noção, não. Claramente eu percebia que tinha uma diferença clara nos dois, né? No banco em si, nos bancos digitais, vamos por assim, que não era físico. Mas eu não sabia disso, como que ficava no papel mesmo.
E aí eu entendi mais. E aí eles vão ter que gastar muito também em aplicativo, mais capacidade de servidor para processamento e memória, né, de dados e tal, porque nossa, vai ser gigantesco a quantidade de dados que vão ter que ser mais processados, porque daí, sendo assim, eles vão ter que informar e contabilizar o Banco Central a cada movimentação feita por qualquer cliente. Todas as movimentações feitas vão ter que ser informadas ao Banco Central. E, pô, isso vai exigir muita coisa do aplicativo que não era exigido até hoje. Doideira. Muita coisa. Mas enfim, eles vão ter que investir nisso aí também, né? Acho que eles não vão quebrar, não. Acho que eles vão continuar aí. Talvez até se consolidizem. Talvez até se consolidizem. Talvez até se consolarem. Talvez eles até se firmem como um banco, né? Tipo assim, cresçam mais por ser um banco físico, né? Um banco de verdade. Pode ser até bom. Mas é isso aí. Tô no meu horário de almoço, ranguei, tô de puxo cheio. E já já vou voltar a trabalhar. Tamo junto. E ficou muito feio pro Trump, hein, mano? Que tipo assim, depois que ele pediu a ajuda da galera, até da China chegou a pedir. Pediu da Europa, enfim, da China. Todo mundo que se interessaria que o canal fosse aberto, né? Tipo assim, mano, ficou muito feio pra ele, eu acho. Porque ele começou esse conflito sem pedir ajuda e conselho de ninguém, não aguentou o tranco e aí pediu essa ajuda. Tipo assim, viu que ele não tava dando bom e aí ele tentou pedir ajuda da União Europeia, até da China, pra abrir, porque seria interessante para todos os países ali que o canal o Estreito de Hormuz, enfim, continuasse aberto, né? Tipo assim, ele não deu conta e quis chamar os amiguinhos, vamos por assim, né? Fazendo uma piada, mas enfim, vocês entenderam. E aí a galera negou, porque manteve a didática deles, né? A ética, não sei, tipo, falou, não quis entrar. Eles não foram constatados antes do conflito, não foi pedido conselho, nem ajuda, nem nada deles. Então eles falaram, já que você não pediu minha ajuda, você se vira aí, meu filho. Não é porque eu queria que o estreito tivesse 100% aberto de Hormuz que eu vou entrar nessa parada aí e caçar briga que você comprou aí, esquentar a cabeça com isso. Aí depois ele deu uma declaração falando que não precisava da ajuda de ninguém, que isso foi um teste, né, pra ver quem realmente era os aliados dele e tal. Tipo assim, aquele clássico papo que a gente já entende. Tipo assim, o cara recebeu um não, aí falou, não preciso não, tava só testando e tal. Tipo, é até meio que uma piada, né? Mas enfim. E aí ele deu um ultimato pro Irã abrir totalmente o Estreito de Hormuz até 48 horas, e o Irã deu um comunicado basicamente falando que não vai arregar, né? Falando que se as ameaças dos Estados Unidos, que eles fizeram, que se não abrisse o Estreito de Hormuz, que é por onde passa 20% do petróleo mundial, isso é muita coisa, logo ia ser atacado as usinas, ia atacar as usinas nucleares, ia atacar algum ponto-chave. Mas eu acho que as usinas ia atacar, ele falou que ia bombardear uns pontos-chave aí, que eu acho que era as usinas, as indústrias, algo assim, é um ponto importante. A água ele já tinha atacado já. E isso, não preciso falar, né, que ia atacar uma usina nuclear, o estrago que pode fazer, né? Acho que nem precisa falar isso aqui. E aí o Irã não arregou, falou que, mano, tipo, basicamente traduzindo, eles não estavam brincadeira. E se os Estados Unidos fizer isso, ele vai... caraca, o que ele falou? Ele falou que ia continuar com os ataques em massa aos aliados deles. Caraca, eu vou ter que pesquisar, mas ele deu uma contrapalavra lá para os Estados Unidos, que se eles faltar com essa ética, o bagulho vai ficar louco. Caraca, eu esqueci o que eles iam fazer, mas eles deram uma cartada na manga lá para os Estados Unidos pensar. Basicamente, eles não arregaram. Doideira. Enfim, e tá nessa bagaça aí. E, eu ia falar, mano, é doideira como que hoje em dia é complicado. Eu acho que todo lugar do mundo deve ser assim, né? Mas
como eu vivo no Brasil, né? Eu não sei se no Brasil é acentuado como parece, mas como que é difícil, né, mano? Tipo assim, como que você vê quando você vai... Como que é difícil consumir? Como que custa mais do que deveria consumir? Desde para comprar as coisas, que eu já venho falando nos vídeos anteriores aqui, desde consertar as coisas, construir. Cara, é muito comum você ver serviços comprados que não são entregues. É muito comum no Brasil isso, cara. E aí você tem que ir pra justiça, aí você sabe como é que é, né? A justiça vai demorar, e se der certo, que a justiça é aquela várzea que a gente sabe, né? Mesmo que você às vezes é uma causa ganha, você vai ter que gastar dor de cabeça, gastar tempo, vai demorar muita coisa, e às vezes aquilo que você vai correr atrás vai investir tempo para ir atrás e tal, nem vale, porque daí você vai resolver um BO que tipo nem vale tanto assim, só que era o seu direito conseguir e aí acaba nem compensando, você deixa para lá. Mano, é muito comum isso, cara. Você comprar um serviço e não receber, desde empresas aí e até autônomos, né, que trabalham. Um tempo atrás eu tive uma experiência que aqui em casa precisou do encanador, né? E aí a casa não é minha. Aí o rapaz, né, é alugada, né? Aí o rapaz, dono da casa, como era ele que tinha que arcar, que era um problema de vazamento lá, enfim. Aí ele foi atrás do encanador, o encanador veio e tipo assim, foi um rolo pra ele conseguir um horário, aí foi um rolo pra ele vir, aí tipo ele teve que vir mais de uma vez. Aí tipo ele marcava e não chegava na hora, tá ligado? E ficava com numa conversa de... Uma conversa sem pé nem cabeça, sabe? Aquela enrolação assim, não cumpre horário, não cumpre palavra, fala que vai terminar em tal dia, em tal hora e não termina. Isso é muito comum, né, cara? Isso dá muita dor de cabeça, é muito complicado você... Isso aumenta mais a dor de cabeça mais do que deveria, né? Tipo, isso cabe pra, que nesse caso, que foi encanador, desde qualquer pessoa que oferece qualquer serviço, cara. Você vê muito. Claro que é por isso que o lado bom é que se você entrar com a boa intenção e oferecendo um bom serviço, cumprindo o horário, você pode cobrar o seu precinho ali que vai ser pago, mano. Agora os caras querem aproveitar, ainda mais esses trabalhos que tem demanda, né? Trabalho manual, de resolver problema, que a galera tem uma boa janela para ganhar um dinheiro aí, uma boa demanda, e eles aproveitam disso para fazer um serviço bem como eles entendem, cobrar o preço que eles querem, sabe? Não tem aquele, você não sente aquele compromisso do cara, que o cara tá tipo, você não sente aquele profissionalismo do cara. E o que mais tem é o cara, vamos dizer assim, né? Que a gente escuta muito falar isso. Ah, ele é bom nisso, mas não quer nada, não tem compromisso. Pô, se o cara trabalha com isso, com tal coisa, ele vai se tornar bom naquilo. Não é porque ele nasceu com dom, é porque ele fez aquilo várias vezes, então ele se tornou bom. Então o que mais tem é cara que aprendeu a fazer tal serviço, é bom, mas não é compromissado, não tem profissionalismo. Então se um cara entra com isso, fazendo um bom serviço e com profissionalismo, cumprindo as datas que ele estipula e horário, pô, isso aí o cara vai virar referência na área, tipo, estralando o dedo, tá ligado? Na onde ele trabalha, na área que ele vive ali. Deus é top. E é por... isso que eu ia falar. E é por isso que é tão difícil, que hoje em dia tá, pelo menos no meu ver, né, posso estar errado, mas pra classe baixa assim e tal, você tem que pensar tanto, tipo, na hora de consumir, tá ligado? Uma parada, por causa dessa dor de cabeça que você sabe que você vai ter a mais. Você sabe que você, às vezes, vai ficar refém, né? Tipo, nesse caso do encanador que eu falei, ou no caso de, tipo assim, de você ter um carro e ficar refém de um mecânico, tá ligado? Casa, ficar refém do pedreiro, ficar refém do sistema que vai cobrar, que você já vai pagar aqueles impostos, né? Impostos, tem que calcular se vale a pena o tempo que você vai investir, o dinheiro, que também é tempo que você vai investir e tal. Você tem que pensar duas vezes por causa disso. Doideira.
Porque às vezes as pessoas não pensam, né? As pessoas só fazem porque é o tipo de investimento mais comum, né? Mais, vamos dizer assim, mais que vem de tempos aí, mais, não sei se a gente pode dizer de investimento conservador, tipo aquele investimento seguro, ou que a galera tá mais acostumada, né? E aí acaba a galera vai nisso aí e depois que tá no meio desse rolo, vê o tamanho que é o BO, né? Que não é só o dinheiro que você vai gastar pra comprar aquilo, que daí tem os extras, né? Doideira. Só refletindo mesmo. O diazão tá bonito lá fora. Tamo junto.